Hoje é segunda-feira, dia 2 de março de 2026, e esse aqui é o boletim número 4, trazendo para você as principais atualizações referentes ao conflito no Oriente Médio. Apenas destacando com relação à nossa metodologia, todos os dados, todos os registros trazidos aqui, eles são triangulados, nós verificamos essas notícias em pelo menos 3 grandes fontes reconhecidas internacionalmente pela maneira como tratam a informação. Tudo isso com o propósito de trazer para você uma informação apurada e uma informação que seja pautada realmente nos fatos. Então, no dia de hoje, 2 de março, até às 18 horas, nós tivemos ataques iranianos contra Israel e também contra ativos dos Estados Unidos no Golfo. Estou me referindo a bases, a instalações militares norte-americanas na região do Golfo de um modo geral. Também tivemos a declaração da Guarda Revolucionária afirmando que o Estreito de Hormuz está fechado. E isso com uma série de reflexos no campo da geoeconomia, como a gente vai ver já já. Houve um ataque a um petroleiro no Estreito de Hormuz, então esse aqui é uma daquelas ações que eram bastante temidas. Está aqui, aconteceu um ataque a um petroleiro no Estreito de Hormuz e também a nomeação do novo ministro da Defesa interino do Irã. No Catar, 2 drones atingiram instalações energéticas em Ras Laffan. A empresa Qatar Energy suspendeu a sua produção de gás natural. A Força Aérea do Catar afirma ter abatido 2 caças iranianos, 7 mísseis balísticos e 5 drones. No Líbano, fronteira com Israel, nós tivemos a entrada do grupo Hezbollah no conflito. Israel, em consequência, fez ataques contra Beirute e também contra o sul do país, infelizmente atingindo alvos não militares. Na Arábia Saudita, a instalação da Saudi Aramco em Ras Tanura foi evacuada após um ataque de drones. No Kuwait, a confirmação de 3 F-15 americanos abatidos por um erro de identificação, fogo amigo. Mortes confirmadas também no Kuwait de militares ali do próprio Kuwait. Nos Emirados Árabes Unidos, um drone atingiu um terminal de combustível em Abu Dhabi, em Oman. O petroleiro foi atacado por uma embarcação explosiva e no Chipre, a base britânica da RAF foi alvo de drones lançados no Líbano. Então, como a gente está vendo, o conflito ele não é mais contra o Irã. O conflito agora está regionalizado. Quais são os países e quantos são os países atingidos até agora? Bom, temos um total de 12: o Irã, Israel, Líbano, Catar, Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Omã, Iraque, Jordânia e Chipre. Quando a gente fala em termos de economia, o petróleo Brent, ele fechou o mercado hoje. A bolsa fechou com o petróleo cotado, o barril cotado, na casa dos 79 a 80 dólares, com uma alta aproximada então de 8%, o que naturalmente representa, né, um valor acima. Vamos lembrar que na sexta-feira a bolsa fechou com o petróleo cotado a 73 dólares. Né? Então, um aumento significativo de quase 10 dólares. E vamos lembrar também que no início do ano, né, janeiro de 2026, o petróleo estava na casa dos 60 dólares. Então, de janeiro para cá, o petróleo já subiu praticamente 20 dólares, é um aumento bastante significativo. Há um estudo na The Economist que a cada 10 dólares de aumento no preço do barril, o combustível, na bomba de combustível nos Estados Unidos, aumenta cerca de 25 cents o galão. Né? Então, por aí já dá para tirar, né, um aumento de quanto, né, já está aumentando o consumo, né, o combustível na ponta da linha para o consumidor final, seja nos Estados Unidos, seja no resto do mundo. Né? Com relação ao gás natural, a suspensão da produção no Catar ela é preocupante, principalmente porque o Catar ele fornece 20% do gás que abastece o mercado global. O preço do gás europeu já subiu. Com relação ao dólar, houve uma alta, essa alta moderada, e o ouro também ele segue com uma forte valorização, naturalmente, um ativo de proteção. Agora vamos falar do aspecto, sem dúvida nenhuma, o aspecto mais relevante, o mais importante, que é o impacto humanitário. Né? Então, de acordo com a Cruz Vermelha, 555 mortos no Irã até hoje, até as 18 horas de hoje, 52 mortos no Líbano,
4 militares americanos mortos, hospitais atingidos no Irã, um massivo deslocamento interno no sul do Líbano, suspensão de voos em grande parte do Oriente Médio e mais de 4.000 voos cancelados globalmente. Então, um impacto muito grande em função desse conflito no Oriente Médio. Vamos falar agora de Brasil. Então, até o momento, o Brasil não teve nenhum impacto direto, porém, sem dúvida nenhuma, há uma pressão indireta via petróleo, via aumento de preços no gás, inflação, naturalmente, em função do mercado e das importações, e, naturalmente, o câmbio também. Temos que seguir acompanhando, justamente para dimensionar o impacto, os reflexos desse conflito aqui sobre o país. Em termos geopolíticos, tabuleiro global, nos Estados Unidos, o presidente Trump afirma que a guerra pode durar de 4 a 5 semanas. Será? Ele não descarta o emprego de tropas terrestres e resta ainda difusa a estratégia americana entre degradação militar, ou seja, o emprego maciço de ataques aéreos, de uma campanha aérea e mudança de regime. Vamos seguir acompanhando. Na Rússia, Putin condenou os ataques, reforçou o discurso por cessar-fogo. A China segue em um silêncio estratégico até o momento, observa o impacto energético. Vale dizer que cerca de 30% a 35% do petróleo que é consumido na China passa por Hormuz. O Irã é um grande fornecedor de petróleo para a China e, sem dúvida nenhuma, a China na hipótese, na situação de o Estreito de Hormuz seguir fechado, intransitável, a China, sem dúvida nenhuma, vai ser fortemente impactada. Na França, Macron anuncia um aumento no número de ogivas nucleares. Repara, ogivas nucleares. A gente não está falando de uso da energia nuclear, do desenvolvimento de plantas para geração de energia nuclear. A gente está falando de armamento. No Reino Unido, o primeiro-ministro ele não participa diretamente da ofensiva, ele deixa isso muito claro, mas permite o uso limitado das bases do Reino Unido. Sob o olhar do analista, hoje, terceiro dia de guerra, o que nós podemos dizer é que nós não temos agora uma campanha entre uma coalizão Estados Unidos e Israel contra o Irã. Muito pelo contrário, o que nós temos agora é um conflito que já está regionalizado. Afinal de contas, já são 12 países envolvidos, atingidos direta ou indiretamente por essas ações. Um outro ponto é que o fechamento de Hormuz, ainda que parcial, introduz, sem dúvida nenhuma, uma nova componente, um elemento sistêmico, geoeconômico global, com reflexos muito fortes pela economia de todos os países. Mais um elemento é a ativação do front libanês com a entrada do Hezbollah nas ações, introduz uma nova camada, um outro complicador nesse conflito, trazendo, portanto, as ações assimétricas, a guerra irregular para esse conflito na região do Oriente Médio. A ausência de uma estratégia política clara por parte dos Estados Unidos é, sem dúvida nenhuma, um elemento que aumenta o risco de prolongamento dessa guerra. E, por fim, a morte de Ali Khamenei ela não produziu um colapso do regime como aventado pelos estrategistas, pelos planejadores. Muito pelo contrário, Ali Khamenei, mais do que um líder político, era um líder religioso com um simbolismo muito grande, com uma importância muito grande, particularmente para os xiitas dentro da religião muçulmana. Dessa forma, nós encerramos o boletim número 4. Eu sou Alexandre Souza, você está no Mundo Geopolítico e nós nos vemos no próximo boletim.